No mundo destruído por monstros, um garoto órfão conseguiu sobreviver por ter a habilidade de regeneração. Isso o tornou praticamente carne humana infinita para os monstros. Mas tudo isso mudou quando ele fez um pacto divino. E agora ele está atrás de vingança. Seu mundo havia acabado e todos os seus familiares estavam mortos. Aquele que cefou suas vidas possuía uma auréola, mas diferente de um anjo, ele emanava uma energia negra. Aquele que cefou as vidas de seus pais também acabou levando a vida do garoto. Mas não à toa, né? Lógico. Eles rapelavam o corpo dos humanos para poderem comer. Era uma iguaria naquele mundo. Mas não era como se fosse apenas por questões de sobrevivência, né? Alguns comiam mesmo quando não estavam com fome. Tudo por diversão. E quando o monstro estava chegando com um corpício novo, o Três Olhos alertou algo. Puxa meu dedo, brincadeira. Quem é esse atrás de tu? E sim, era o jovem órfão que viera atrás de vingança. O monstro pega o cara pelo pescoço e fica... Mano, como assim, doido? Mas eu não acabei de comer ele? Ele vai lá, faz um teste e rasga o braço do cara, que fica morrendo de dor no chão. Mas algo inesperado acontece. O seu braço, ele volta a crescer. Ele era muito rápido. Eu fiquei em choque. Como assim? Que aberração é essa? Mas um deles abre um sorrisinho malicioso. Estava oficialmente aberta a farm de comida infinita. E claramente... O Vinícius vai fazer uma dessas. Mentira, cara, uma maneira ruim. Mas o Vinícius faria. Só fez morcego. Tão delicioso, teria que ter o nome, né? Então, seja bem-vindo à família infinita. Rabo de Lagarto. Rabo de Lagarto, porque o rabo do lagarto, né? Quando arrancado fora, ele cresce novamente. Entendi. Acho que vocês sabem disso, né? Enfim, a habilidade de regeneração, na ocasião certa, seria uma bênção divina. Mas, na pele desse garoto, não passa apenas de uma maldição. Até o olho esbugalhou. Vários anos se passaram e lá estava ele, firme e forte. Durante todo esse tempo onde ele serviu de comida, sua regeneração se tornou ainda mais forte, porém a dor nunca diminuiu. Mas hoje foi diferente. Ao invés de apenas comer ele, o monstro quis dar uma brincada com a comida. Porém, o que parece ser o chefe ali diz que ele não pode fazer isso, pois mesmo ele nunca tocou em seus cabelos, que parece ser sua fraqueza, né? E se o bobalhão fizer besteira, mas nada disso, se é assim, é só não tocar nos seus cabelos, né? E o bicho vai lá e solta o rabo de lagarto. Meu Deus, que nome podre. Você vê, né? Concordo. Mesmo quando não estão com fome, eles continuam a maltratar o coitado. Mas essa essa pode ser a última vez em que ele foi maltratado, né? Deixa eu deixar o like. O rabo de lagarto ali pra porrada, o que é uma ótima chance, né? Pra pelo menos acertar um soco e descontar todo o ódio que ele veio sentindo durante todo esse tempo. Ele vai, parte pra cima, voa na direção do monstro e perde um braço. Claramente, o monstro tá só se divertindo. Pelo menos alguém tá, né? O monstro volta a atacar o coitado que tenta desviar de tudo, procurando uma chance pra acertar um soco. Mas já tá treinando, vai evoluir. Não. Apesar de ser determinado, monstros são monstros. Mas quando ele vai comer o braço do garoto, ele simplesmente arranca o seu próprio braço e enfia o cotoco na boca do bicho. Sim. É, filho, vai segurando. Mas não sei se isso chega a ser um soco exatamente, né? Mas tudo bem, a gente deixa passar. O bicho já parte ali pra matar o garoto, que ainda incentiva, né? Mas não, ele não pode fazer isso na frente do aparente chefe daquele local. Vai acabar com o buffet? Faz não vai não. Dizendo que ele é pau mandado, mas ordens são ordens. Exato. Do que lhe foi oferecido uma vila para ele degustar à vontade. E melhor do que matar o garoto é matar vários. Visionário esse. Enfim, essa era a vida do pobre rabo de lagarto. Ele não pode nem se mudar de base, e nem é mandado de base também. E fica naquela angústia infernal. Mas se você acha que ele desistiu, achou errado. Ele simplesmente morde as correntes pra tentar quebrar e escapar, velho. Ele não tá de brincadeira, mano. O monstro até duvida da sanidade mental do garoto. Porque, né? Vê se pode. Ué, tu quer sanidade mental de uma pessoa que é tirada o braço o dia todo? Tá maluco? É um monstro, é maluco, mas porra. Agora que eu tô pensando nisso, é um monstro falando de sanidade mental. Caralho, esse monstro tá evoluído. Dizendo que ver ele lutando pela vida é muito divertido e que vai torcer por ele. Vai. Vai espera. Mas ele deixou um rastro pelo chão. E esse rastro foi encontrado por alguém. Será que o resgate vem a caminho? Não sei, né? Veremos. E voltando para os monstros em geral, porque, né? Essa super regeneração dele aí não é normal não, viu? Também é um monstro. A lagartixa humana tava se esperneando ali, gritando para todos que pudessem ouvir que fugisse do local, pois os
monstros estavam a caminho. O monstro até fala que as pessoas não acreditam em nada se não verem antes, então é melhor poupar o fôlego. Mas não Será é assim mesmo? que funciona a cabeça desse doidão. Porém, toda essa gritaria atraiu alguém até aquele local. Aquele cara que estava seguindo o rastro do garoto finalmente conseguiu encontrá-lo. Isso tudo graças aos seus gritos, né? O garoto fala para meter o pé que eles são monstros, mas não é assim que a banda toca, amigão. Os monstros ficam um pouco desacreditados, né? Um humano quer lutar com a gente, mas não é qualquer humano. Ah, não. O cara puxou o sininho. Vai abençoar os caras, não é Ele possível. saca uma ferramenta ali de seu bolso e começa a balançar pra lá e pra cá, tocando os sinos da ponta e concentrando a energia na esfera da arma. O que era pra ser um simples homem, agora estava envolto com uma energia enorme. Os monstros ali faltam borrar de calça, né? Já o lagartixa fica impressionado. O nome do cara era Xian-Wu e ele era um caçador de Pensei que ia virar mulher do nada. monstros. Apenas eles são capazes de caçar essas criaturas. Nisso, o corpo do outro lá todo fatiado, né? O outro monstro parte pra cima e cai na porrada com o caçador, que segura o golpe com apenas uma mão. Olha isso, velho. Sam Jindo, o golpe com uma espada em poeira de energia que fez o monstro se dividir em dois. Pra mitose, né? Eu acho. O golpe daquele cara não foi um simples golpe. O Xian-Wu partiu o chão e abriu uma mega cratera. Se outro monstro ficasse ali, era caixão e vela preta, filho. Bem que foi caixão de todo jeito, né? Pois o Xian-Wu perfurou o coração da criatura. Finalmente, o prata tá livre. O cara chega ali no calango e manda ele relaxar, pois os monstros já foram. Mas que relaxar o quê, velho? Ele não tá assustado ou algo do tipo. Ele apenas está impressionado de que há alguém capaz de caçar monstros. Ele já levanta ali no pulo só gritando: eu também. Você é o quê, doido? Eu também quero caçar demônio, porra! Aí sim, é vingança. É claro, amigão. Todos nós somos caçadores. Se você se juntar a gente, você será um ótimo recruta. Nisso, tem alguém com ela? Indo terminar de finalizar a criatura, né? Mas antes de qualquer coisa, o lagartixa humano pega uma pedra e maceta seu próprio braço pra mostrar que ele tem um poder escondido. Que não tá tão escondido assim, né? Ele fala que em todos esses anos, ele praticamente implorou pra ir de Vasco, mas seu corpo não permitia. Ele não quer se tornar apenas um soldado. Tudo que ele quer é saber como fazer vingança com suas próprias mãos. Como se vingar de todos esses anos miseráveis. E sim, né? Talvez, se bem que alguém roubou a tua vingança, não sei, alguém, talvez, não sei, enfim. Desse jovem garoto tivesse sido diferente caso o homem tivesse chegado mais cedo. E afinal, qual o seu nome? Ele pergunta. É lagartixa humana. Nesse momento, ele fica em completo choque, pois esse nome não é o seu real nome. É o nome dado pelos monstros e, mesmo assim, ele acabou falando numa casualidade anormal. Aquela tortura. É que é normal, chamam todo dia assim. Ninguém mais chama do nome normal. Vais começar a pensar que é só teu nome. É o gesto natural, tá? É um contra-intuitivo pensar no nome normal. Acabou com seu psicológico, mas hoje tudo isso muda, pois ele irá permanecer com esse nome para que jamais se esqueça do porquê ele quer vingança. O Xian-Wu até aceita ensinar a ele, mas será que ele vai aguentar? Ele irá sentir uma dor inimaginável. Mas já tá habituado. Amigão, eu sou a dor. Então tá, né? Olha só, os monstros perdem a auréola quando morrem, o que significa que esse aqui não foi de base ainda. Então, esse é o seu primeiro treinamento. E aí, um pouco mais tarde, o monstro acorda ali, né? Amarrado em correntes. Ele fala, mas esses caras são burros, eu posso sair daqui facinho. E pá! Né? Era melhor ter ficado calado, pois ele já ganha uma ameaçadinha ali de leves, né? Se as correntes quebrarem, ele quebra junto delas. Enfim, a primeira lição do lagartixa humano é bem simples. Ele tem que se conectar com as divindades e receber uma proteção. Se você se mergulhar na divindade e sentir o poder divino, você poderá usá-lo. Esse é o poder do caçador de monstros. O primeiro passo para começar a possessão divina é abrir... Era isso que eu tava usando, aquela mulher que eu pensei que ela tinha se transformado. É divindade, o sexto sentido. Você vai ter que abrir o olho de trás. Ih, que papinho é esse? Tá ficando doido. E dependendo da pessoa, ela consegue liberar esse sexto sentido em poucas décadas, mas ele... liberar o... Não, que é isso? Porém, ele vai sentir uma dor inimaginável. Óbvio, vai liberar o de trás, tá maluco? Óbvio, faz dois sentidos. Não, dor é meu nome do meio, vem pra cima, boy. E aí o cara bota a mão na cabeça do lagartixa e começa a balançar o sino, fazendo uma energia percorrer seu corpo. Eu não tô entendendo esse cara, não. Primeiro eu falo de liberar o olho de trás, agora tá pegando a mão, tá colocando a
mão na cabeça. Que isso? Penetrar no Esse cara garoto. não tá Na legal, hora, não. ele começa a sentir o poder do sexto sentido. Normalmente, ele teria que passar por um longo tempo fazendo uma conexão de confiança com o poder divino para que ele pudesse usar. Se ele forçasse uma conexão, como o que acabou de fazer, né? Agora, o poder divino poderia ser recusado. Então, foi Turivão? Não foi Turivão. Mesmo que a possessão seja recusada, ele pode segurar a força e utilizar uma possessão incompleta. De qualquer forma, ele não pode utilizar todo o poder divino. Só a metade, na real, né? E eu posso matar monstros com esses poderes? Pode. Então tô nem aí, filho. Vem embora, vamos. E aí o cara manda o lagartixo fechar os olhos e se concentrar no poder divino. Assim, ele seria capaz de controlar o sexto sentido. E assim que ele fecha os olhos, ele começa a tentar ouvir e, rapidamente, se conecta com o sexto sentido. O Xianwu pergunta, o quê? Como assim? Enquanto o Calango fica lá, cansado, né? O cara chega lá perguntando, o Deus pediu pra você prometer algo? Pois o lagartixo chegou dizendo, eu prometo. Mas enfim, né? Deixe isso pra lá. Agora o que ele precisa fazer é segurar à força esse poder. Ele não pode ir embora após falar com a divindade. Ele precisa se manter firme. E ele vai lá, né? Foca de novo, abre os olhos pretos com uma energia roxa e seu corpo começa a pulsar. Suas veias começaram a transparecer e seus olhos começaram a irritar. Mas ele, finalmente, após muita dor, consegue controlar todo aquele poder. Até mesmo o Xianwu fica impressionado, pois ele tinha suas dúvidas quanto ao lagartixo. Pensei que ia dizer, não, eu demorei anos pra conseguir isso, ela conseguiu no primeiro momento, que é um clássico do manhua. Se ele ia conseguir, né, segurar toda aquela dor. E apesar daquela força divina estar forçando seu corpo para sair, ele consegue controlar, mas o que ele não consegue controlar é sua fúria, né? Ele para cheio endiabrado pra cima do monstro ali, que fica em choque e no último segundo consegue cortar as correntes e partir pra longe dali. Partiu uma promessa, como assim? vai ser cortado. Lagartixa? Essa é a oportunidade que o Xianwu deu para o monstro. Se ele conseguir, pode ir embora. E quem disse que o lagartixa vai deixar ele ir embora? Tá maluco, fi. O cara tá puro ódio. Além disso, o garoto sofreu um golpe nas costas, mas parece até que foi só um arranhão. Esse cara tá no auge, fi. E ele parte pra cima de novo bolado, mas o monstro também tá, né? Antes mesmo do garoto chegar, ele já levou um na boca. E quando ele chegou, o monstro desviou e aplicou em sua panturrilha, o que o deixou imobilizado. Chance perfeita pro monstro aplicar um golpe certeiro no olho do lagartixo, mas não foi bem isso que aconteceu, né? O garoto desviou e, se sentindo mais poderoso do universo, disse que parece que os monstros gostam de ser enganados, não é mesmo? Nisso, o monstro se lembra do murro lá que o amigo dele levou, né? E foi dito e feito, tome na cara, seu vacilão. O bicho tomou só uma que voou longe, mas ainda tá bem longe de acabar, pois o lagartixo tá maluquinho, filho, gritando, quero te matar, quero te matar, e partindo pra cima numa rajada só. O Xianwu fica só admirando, né? Dizendo que os movimentos dele são muito bons para quem tá carregando uma dor imensurável. Ele tem talento, pode até ser melhor que ele no futuro. Ele tem um senso de devoção maior do que qualquer um poderia ter. Ele é o cara. Nisso, o lagartixo dá uma brecha, onde o monstro aproveita para enfiar o tentáculo nele. Mesmo sendo todo perfurado, ele só segura o tentáculo e arranca na mordida, filho. E aí ele é arremessado pra longe e cai em pé, né? Cuspindo fora o pedaço de carne que arrancou. E tava quase coringando, né? Dizendo que aquilo tudo tava sendo ótimo. Como assim tá quase? Eu já passou disso faz muito tempo. Isso e aquilo. Então o monstro arranca os espinhos de suas costas, que usa como espadas. Claramente, ele não esperava por isso, não é mesmo? E sim, ele não esperava por isso. Tanto que ele fica ali em choque todo sorridente, quando do nada ele segura seu braço e arranca ele fora, velho. Agora sim, os dois têm arma. Louco! O Xianwu fica, caraca, moleque, tá maluco? Enquanto o monstro parte pra cima da trocação franca. As espadas, né, entre aspas, porque, né, uma coluna vertebral e um cotoco de um braço. E, enfim, as espadas ali se chocam e o monstro não consegue cortar o braço. O Xianwu até acha que pode ser por conta da energia divina que penetrou até seus ossos. Por isso, eles são duros de quebrar. Pode ser uma coincidência, mas é um pouco divertido de se ver. Então, o lagartixo rebate as espadas, segura ele pelo braço e pergunta, você sangra, amigão? Vai sangrar, filho. E pá, corta o braço do bicho com seu próprio braço. Ele grita ali, se esperneia, mas não tem tempo pra isso. Lá vem outra abraçada e ele consegue desviar. E aí o monstro... Como é que ela cortou com o braço? Não tem nada...
pontiagudo? Se pensar e repara que Não tem lâmina. chegou a hora. Ele precisa acertar a cabeça do lagartixo enquanto a poeira ainda tá alta. Então ele parte para cima num ponto cego na intenção de perfurar o crânio do lagartixo. E quando ele Vai se nada. vira, já era tarde demais. A lança estava a centímetros de sua testa. E sua espada quebrou. Sim, a espada se partiu e ficou um pedacinho na testa do lagartixo. Tipo, o cara virou Wolverine, tá ligado? Osso de adamantio. E o monstro ficou em choque, né? Naquele momento, ele sentiu o mesmo medo que sentiu quando E aí, Gal? Porra, tá pintando a unha de preto. Cadê boy no caso? estava frente a frente com Xiang-Wu. Ele conseguia pressentir sua morte. Ele continuou a correr sem sequer olhar pra trás, mas não adiantou muito, pois O logo F tá ele foi vindo. alcançado pelo homem lagartixa e teve sua Curte muito cabeça prata. arrebentada como se fosse uma bola de beisebol. Sua cabeça voou longe com a lapada, mas é isso, né? O lagartixa chega lá pra trocar o ideia antes do monstro morrer. Já tá Ele desaparecendo. disse que lhe dará um nome antes de ir. A partir de hoje, eu lhe batizo com o nome de O Começo da Minha Vingança. Então pega na minha balança. Oh, sim. Finalmente ele teve sua vingança contra Do aqueles nada. que destruíram sua vida, mas Com o resto foi roubado aquilo. Mas isso enfim. é apenas o começo. Ele não quer parar por aqui. Ele não vai descansar enquanto não ceifar a vida de cada um dos monstros existentes no mundo. Porra. E aí eles decidem ir a uma vila próxima dali pra, descansarem e tudo mais. No caminho, o lagartixa vai perguntando como que ele sabia que ele conseguiria a possessão tão rápido. E o tiozão responde que era basicamente o ódio que o garoto sentia. Ele encurtaria o tempo para a possessão. entendi. Talvez sim, talvez não, mas com certeza eu não esperava que fosse conseguir de primeira, né? Também pode ter sido a excitação de saber que havia uma maneira de derrotar monstros. Afinal, ele nem sabia o que era um caçador de monstros antes de tudo isso. E tipo, não há ninguém no mundo que saiba, tá ligado? Ele vivia o que? Numa caverna? Mas o clima de calmaria acabou quando houve uma explosão na vila. O lagartixa se transforma ali e eles partem pra cidade. Porém, quando eles não chegam, o terror tava generalizado. Os monstros estavam dominando tudo. Pô. Ah, não, esquece. Não haviam caçadores por lá. E enquanto todos corriam, um pequeno garoto ficou pra trás e logo atrás dele havia um linguarudo Parece vindo doidinho do pra Moba. comer ele. Mas parece não não. era tarde demais para a criança, pois ao longe, bem longe, vinha ele, que enfiou-lhe o braço na barriga do aí monstro sim. sem dó nem piedade. Ele fica assustado perguntando: caçador de monstros? E pá, a cabeça do monstro foi estourada. Mas ainda haviam vários observando tudo. Todos estavam assustados com aquilo, afinal, caçadores são bizarramente fortes. Alguns tentavam fugir, mas foram fatiados pelo Xiang-Wu. O Xiang-Wu que se verdade, tem perguntava o do porquê que Fortes. não haviam quase naquela área. Eles deveriam estar presentes em todas as vilas, né? Mas não era tempo para isso, pois ainda havia um monstro para macetar. O que não era problema para ele, né? O nosso coroa. Afinal, com apenas uma rodopiada, ele levou 2 para conhecer o céu. Ou O cara outro lugar, é forte. né? Depende. Ele dá mais uma lambida com a espada no ar e, com apenas o vento, ele fatia outro monstro. E o que sobrou foi até ousado. Ele viu a criança no chão e decidiu que ele tinha direito a uma última boquinha, né? Última refeição. Ah, pensei que ela ia ser mais inteligente. Pensei, uma criança, vou usá-lo como moeda de troca a minha vida por ela. De Pensei que ia ser mas isso. com apenas um soco, sua cabeça foi aniquilada. O lagartixa é brabo, hein? Restou apenas o corpo no chão, mas para livrar a criança do trauma, né? O lagartixa chutou ele pra longe, limpando a área. No passado, uma refeição saborosa. No presente, um grande herói para toda a população daquela pequena vila. E no futuro, Aí o que sim. será, hein? Não sei ele, mas você... Mas tem bora cara de descobrir. um futuro inscrito, hein? Então, se tu tá gostando do Também. vídeo, considere fortalecer com seu like e sua... E por favor, eu sei que eu nunca peço nada, mas desta vez, por favor, inscreve no canal. Eu preciso de chegar aos 1000 inscritos por umas paradas aí. Também não, vamos começar embaixo, 500 pô. Por favor, 500. Vamos chegar nos 500 até o final de março, por favor. Nunca pedi nada. Já pedi muito, mas vai lá. Demais. E em meio a toda É essa isso. comoção, chorei aplausos para nossos heróis. Ainda haviam aqueles que não conseguiram ser salvos. Apesar de ter conseguido seus poderes agora, ele já sentiu o peso, né, da responsabilidade de ser forte. Mas o Xiang-Wu tá lá para confortá-lo. Afinal, ele tem que pensar nas pessoas que ele salvou. As que morreram, bom, deixa que eu penso nelas. E um pouco mais ao longe vinha o líder da vila, gritando que estava muito feliz por eles terem salvo sua Vai vila. tomar uma bronca. Mas cadê os caçadores? Deixa eu pagar o aluguel? Pague o aluguel. Enfim, ele veio lá falando que ficará feliz em ajudar em qualquer coisa e o Xion já manda o cara Deixa eu tirar beber umas um pouquinho roupas, né, d'água. no lagartixo. Afinal, ninguém gosta de um herói peladão. E um tempinho não? depois, chegam alguns caçadores por ali dizendo que chegaram atrasado e que alguém já havia Meu herói
o personagem dos animes, tudo da ficção que eu mais gosto, no início andava pelado, bode. Mataram os monstros por ali. Mas e aí que tá, né? Eles se encontram com o Shenwu. Geral já fica em choque, pois ele sozinho destruiu uma ilha inteira de monstros e ele parecia um pouco bravo, não é mesmo? E ele já chega dando a moral, dizendo que chegou naquele local e não havia nenhum guarda. Não era dever deles. Tomar bronca. Um deles até fala que não chegava nenhum monstro ali, mas o outro já tapa a boca dele, né? Pois claramente ele está falando baboseira. Afinal, eles irão dar essas desculpas às famílias dos mortos? Enfim, né? Depois de toda essa bronca, anoitece e nosso Kuro tá lá, né? Na costa de uma árvore. E pouco depois chega o nosso lagartixo todo na régua, roupa nova, cabelo louco! novo. Ah, curti mais antes, o cabelo longão. Era diferente. Fez, né? Sua força. Tem ido embora com seu cabelo, já que disseram lá atrás que essa era a fraqueza dele, mas enfim. Obrigado por tudo. Agora finalmente tem um objetivo de vida, diz o lagartixo. E esse objetivo era nada mais nada menos do que matar todos os monstros do horizonte e além. Era um objetivo que ele tinha bem antes, mas agora mudou um pouco, pois ele também agora quer é possível se tornar um caçador de monstros. Mas pra isso, ele precisa se tornar mais forte e sabe que pra isso, ele precisa... É isso que eu tava fazendo bem, uma coisa que tu devias fazer na tua vida, que é definir metas a curto prazo para conseguir chegar na metona que tu queres no final. Ah, eu quero emagrecer, então foca nas coisas pequenas, pouco a pouco, vai escalando. Tu não vais começar a subir um prédio de uma vez só, precisa de subir de grau por degrau, e é isso. Precisará treinar. Então, por favor, me aceite como discípulo, eu preciso ver até onde posso chegar. E após um breve silêncio, o Shenwu se vira e o aceita como seu aluno. Mas é melhor estar preparado, hein, pois vai ser bem difícil. Ao longe, a criança que foi salva pelo lagartixo veio agradecer mais uma vez. Ele quer, que legal, claramente, salvar pessoas de monstros, assim como o lagartixo. Já tá incentivando. E assim começa a jornada de um caçador de monstros e seu discípulo. Ambos numa trilha, nós temendo de uma raça de demônios. Mas antes de iniciar os treinos e começar a fazer o maior caçador do mundo, vulgo lagartixo, ele precisa saber o que são os caçadores de monstros. À primeira vista você pensa que os caras são basicamente caçadores de monstros, né? Também, mas não só isso. Há duas divisões de caçadores que compartilham da mesma ideologia. Porém, explica pra nós. Princípios um pouco diferentes. Primeiro, o exército dos guardiões. Eles protegem principalmente o território humano, como vilas e aldeias, e destroem os monstros que tentam invadir. E segundo, a segunda divisão. Eles saem dos territórios humanos buscando monstros para matar. E qual será que é a divisão do nosso tiozão, hein? Dele não sei mais, o nosso lagartixo já tem planos para a segunda divisão. Então tá ali embaixo, brincadeira. E vamos para os treinamentos. O primeiro treinamento que o tiozão passa ali, né? É o básico do básico. Correr. Para sustentar a posição, é necessário uma grande concentração. Então, gastar energia enquanto está em posição é uma das formas de aumentar isso, né? O lagartixo... Oxe, calma lá. De concentração, então gastar energia enquanto está em posição é uma... O olho tá vermelho, é impressão minha. O cara tá fumando? Uma das formas de aumentar isso, né? O lagartixo pergunta aí pro tiozão se ele não vai se transformar, mas ele responde que quando se chega à perfeição, no caso de possessão, o poder é transmitido meio que manualmente até certo ponto. Ou seja, ele mesmo se bufa, né? O bicho é bolado. E lá vão eles correndo de noite até o amanhecer. Vê se pode. O lagartixo tava só o pó da rabiola, já perde um tempo, né? Faz sentido. Seu Zé. Mas se ele é tão fraco assim, tudo bem dar no tempo. Mas antes, eles irão eliminar uma horda de monstros. Na hora, o sorriso do psico abre, né? Arrancando o braço na maior caruda. O bicho é insano. Os caras já partem pra cima e os monstros também, né? Não fica pra trás, não. Mas é porque não é todo dia que se vê carne humana por aí. Mas é aquelas. Coitados. É só lapada violenta. A lapada é bruta. Os caras tentam cercar o lagartixo, mas é uma abraçada e leva metade dos bichos embora. Eles até acertam um golpe ou outro no lagartixo, mas não tem jeito, né? Porém, o Shenwu já avisa que ele tá brincando errado. Ele deveria aproveitar mais as vítimas, desviando de todos os ataques, né? Pra aí sim finalizar eles. E aí ele vai, né? De uns sofre mordida de outros. Para alguns até vale a pena, pois o gosto era maravilhoso. Porém, o lagartixo não é tão paciente como o Shenwu. Na hora, ele invoca o espírito ali e sai levando todos os monstros de uma vez. Vem outros mais, só com uma espadada, quer dizer, com uma braçada, né? Ele leva todos de uma vez também. E finalmente, depois de um longo tempo apenas destroçando os monstros, ele finalmente terminou. Era tarde e estava um clima ótimo, clima de rango, clima de forrar a barriga. Porém, a vila mais próxima ali fica a alguns quilômetros dali. E foi assim que se iniciou a sua jornada. Eles corriam de uma vila a outra, apenas destroçando monstros e correndo todos os dias. Dias não, semanas. É, que se for alguns quilômetros, não é tão problemático para eles que correm rapidão, não é tão complicado. Vamos pensar aqui. Para eles eles devem correr facilmente 20 km em uma hora. Então, uma hora correndo,
Pra chegar a comer, acho que é justo. Meses. Eles correram tanto que até perderam as contas dos dias. Até que, louco. finalmente, chegou o tão esperado dia do descanso. Eles chegaram numa vila, uma vila enorme, por assim dizer, né? E hoje tava numa espécie de barco. Um barco que nem Naga tava, velho. Oxi! Fuck. Eles irão para isso? a base dos caçadores. O barco não nadava. Se bem que barco não nada, né? Então, o que ele faz? Eu acho que sim. Enfim, o barco voava. Voa. O barco do Pertepan. Aquilo tudo era novo pro lagartixo. Ou será que ele tá a nadar nas Para nuvens? a base dos caçadores. O barco não nadava. Se bem que barco não nada, né? Então, o que ele Acho faz? que sim. Enfim, o Ela tá nadando nas nuvens, que as nuvens é que se movem, acho que é isso. barco voava, o barco do Pertepan. Aquilo tudo era novo pro lagartixo. Voar, paisagens, coisas lindas. A beleza da vida como ele nunca presenciou. Eles foram para a cidade central. Aquela Aí sim. cidade continha apenas a sede dos caçadores. Ela ficava no topo de uma árvore, Ô, um louco, tanto bonita. quanto maluca, né? E Sim. lá na recepção, ele tava fazendo seu registro como um caçador. Não é tão fácil tornar um caçador, mas como a recomendação veio direto do Xianwu, então facilita as coisas, né? Enquanto louco, o o cara é lagartixo estava ali forte. escolhendo suas camisas, né, suas roupas de caçador, nosso tiozão se encontrava com um velho amigo, o Yi-sun, o comandante do batalhão. O lance aqui, Ok. o nosso lagartixo, é um pouquinho ciumento, né? O Yi-sun bota a mão no ombro do tiozão, o lagartixo já vai cobrar. Como assim você usa teu cara em meu mestre? E já leva um monte de porrada ali, né? Enquanto o Yi-sun Esse cara é legal, já tá rindo, eu curti esse cara. racha o bico. Mas o clima tá só começando a esquentar, pois se o Tizão tem o seu protetor, o Yi-sun tem os seus, o Oh, Jeonsuke, tem? o Mais de um? careca, e o Raon, o cabeludo. Eles Parece eram meio fraco. aprendiz do esquisitão. E aí que começa o bate-boca, né? Um briga de lá, outro briga de cá, um diz que é mais forte que o outro, e o esquisitão propõe uma luta. Eles irão pegar uma sim, missão começou de bom. caçar monstros e que vençam melhor. E aí já vão ali Esse pro queria barco ser, eu não voador e curti o cara dá, tanto. tipo, um pergaminho ali com coordenadas ao O do chão. vermelho. Um pergaminho esse que ele põe no tipo de pedestal ali e quando todos se sentam, o negócio simplesmente sai na velocidade de uma bala, velho. Aquilo tudo impressiona o nosso lagartixo, que fica tão chocado com tudo que tira um cochilão. O bicho dorme um carro voando a 100 Realmente. km por hora, velho. E quando iam se aproximando, Cara é o brabo. cabelo dá uma de poderoso, né? E diz que vai na frente. Já que tem algumas pessoas descansando. Enquanto pro lagartixo só aqui, né? maçada. Da cara desse mundo. Afinal, todo mundo sabe que ele é o mais forte. É, não. Ou será que não? O Xianwu chamou a atenção de geral ali, dizendo que tá na hora de começar a operação. Agora o cabelo sim. prepara a espada, enquanto o careca prepara os anéis. E o lagartixo... Só no bem, sorrisinho. Eles saem numa investida só, invocando sua possessão e partiram pra cima dos monstros. O lance é que os que ficaram pra trás podem não ter ficado tão pra trás assim, né? Afinal, todos eles possuem possessões. O careca já puxa ali a divindade do fogo, que faz sua sobrancelha ficar flamejante. maneiro! E sai voando um rastro de fogo. Ele se Ô, louco, prepara cara, é ali muito e, foda. com apenas um golpe, bota Tá fogo em subestimando boa ele. parte dos monstros. Porém, ainda não acabou. O cabeludo ainda não havia chegado, mas É um junto bongo? dele A carregava arma a dele? divindade do trovão. O lagartixo nem viu que passou por ele e com apenas um golpe no chão, vários monstros foram eletrocutados. Tudo aquilo era bem superior ao lagartixo, né? E isso É. na cabeça dos caras, pois do nada, ele só puxa o braço pra fora e o cabeludo fica... Tem como não me Convenhamos, impressionar. né? Fogo e raio é legal, mas É. já tá ultrapassado. Ninguém mais quer ver poderzinho de fada, não. Mas todo mundo quer ver o cara maluco passando cerol em geral com o Óbvio. próprio braço que ele mesmo arrancou. Os caras chegam a perguntar: Eu acho que esses caras aí são fortes contra ordens, mas de pronto eu acho que é mais forte contra um cara sozinho. tá o treino do lagartixo, né? Mas ele só correu. E correu bem muito. E enquanto eles conversavam, algo acertou o lagartixo. Era uma porrada? Com apenas um golpe. Um dos demônios foi capaz de perfurar complicado. seu peito. É por essas e outras que o Xianwu mandou ele desviar dos monstros, né? Antes de matá-los. Era pra treinar seus reflexos. Creio eu, na real. Não sei se é isso, não. Mas enfim. O lagartixo cai ali no chão já bolado. fingir que é dizendo isso. que vai matá-lo enquanto se cura do golpe. A galera fica: ah, é isso aí, lagartixo. Mate, não seja morto. Tá maluco, velho? Dois idiota. O cara fica pensativo, afinal, se não fosse pelo lagartixo, os dois estariam mortos. Mas não era de nervosismo. interessante. Ele precisa... Eu vou te matar! De novo? O cara já puxa ali seus poderes e atira chamas contra o monstro, mas Vai ele fazer nem se nada. fere. O lagartixo já parte de novo boladaço, dizendo que nem que perca 1000 vezes, ele vai derrotá-lo. Enquanto É isso, isso, sempre a dupla evoluindo. dinâmica tenta atacar de todos os lados, né? Mas o monstro segura com apenas uma mão cada um. E isso deu brecha pro lagartixo vir pra cima, né? E acertar uma Mas- braçada bem deu na certo. cabeça do bicho. O problema é que ele não sofreu tanto dano e já virou preparando um Mas soco sofreu. bem na cara do lagartixo. O careca
vê e tenta, né, desviar seu soco com um ataque, que com muito esforço consegue, mas ainda assim acabou acertando, levando metade do corpo do garoto embora. Complicado. Fala... Pelo menos errou a cabeça, que se fosse a cabeça é fatal. O lagartixa não perdeu o foco, mas é meio difícil, né? O cabeludo aparece rapidamente e aplica um golpe em cheio no monstro, que voa longe. E nesse meio tempo, o garoto refletiu sobre suas atitudes. Se o careca não tivesse bloqueado aquele ataque, o monstro teria acertado a sua cabeça e provavelmente ele teria morrido. Mas não é hora de se lamentar. Afinal, o monstro ainda tá de pé, né? Ele pega um pedaço de madeira e passa sobre seu anel, o anel da cabeça, né? E Rapaz, tá certo isso. simplesmente aquilo gruda, e quanto mais ele puxa, mais vai tomando forma, louco, até formar uma interessante. machada de energia negra. Ele lança Pô, tô curtindo como o mundo deste manhwa funciona. Tem paradas maneiras. Todo demônio tem um círculozinho. O design dos monstros pode não ser tão maneiro, mas ele pode ser bem utilizado, como o anel. um ataque e com apenas a pressão do ar, ele é capaz de cortar 3 pequenas montanhas. E vendo isso, né, Ok. o cara percebe. A única forma de derrotar aquela criatura seria aumentar seus poderes e sim, eles têm essa capacidade. Eles incrementam o nível 3 de possessão, com o cabelo do criando orelhas semelhantes ao do seu deus, a níveis de possessão, indo do 1 até o 10. No primeiro nível, eles são capazes de ver a imagem da divindade, né? Já no nível máximo, a personificação é completa. O cara vira o deus. O nosso garoto não chega nem perto do nível 1. Aí Em sim. termos de poder, ele é bem mais forte que o nível 1. Porém, será incapaz de derrotar criaturas mais fortes se continuar abaixo do nível 1. Nível 1, nível 1, nível 1. Em outras palavras, se ele encontrar uma criatura que despertou o anel do demônio, ele será incapaz de derrotá-la. E voltando para a batalha, o lagartixa fica incrédulo, né? Que ele se assustou com a morte. Afinal, ele nunca temeu. Ele tenta ir por cima dessa ideia, dizendo que ele ficou triste, pois se ele morresse, ele não poderia matar mais monstros, mas a verdade é uma só, né? Infelizmente, ele tem medo de morrer. E lá na batalha, o clima tava tenso. Pô, vou ser sincero aqui. Muitos vão taxar-me de louco, mas eu tenho que falar a sinceridade aqui. Este manhwa já tá melhor que o One Piece. Mas o One Piece demorou 700 capítulos para o inimigo conseguir despertar. Aqui, em uns 6, 7 capítulos, o inimigo já despertou. Muito melhor que o One Piece, obviamente. Isso era fogo pra todo lado, mas nem fazia efeito. Era raio pra cá, raio pra lá, mas mesmo subindo seu nível, a criatura continuava sendo bem mais forte, ao ponto de feri-lo. O lance é que 3 é pouco, né? Porém, nível 3 mais nível 3 é 6, então é só lutar no coletivo. O cabelo do volta a atacar e a criatura também vem pra cima. Só que dessa vez, o careca conseguiu cegá-lo, dando o espaço perfeito para que o cabelo aplicasse um golpe na criatura, o perfurando no peito com 6 raios. O cabelo era muito mais rápido que o monstro, né? E se não dá pra pegar um, é só pegar o outro, o careca. Ele parte pra cima dele que mas ele vai defender. Aplicou a cegueira no cara mais uma vez. Pois é, né? Apesar de fracos, juntos eles são até que fortes. Eles começam a conversar ali, bater boca, planejando iniciar novamente a batalha. O lance é que algo ocorreu no fundo. A criatura logo se assustou. E não só ele, mas a dupla Será também. Que é o Prota? O lagartixa estava emanando uma energia O que eu tô absurdamente fazendo? forte. Ele estava se lembrando dos ensinamentos do Xianwu. Certo dia no treinamento, o Xianwu disse que iria ensiná-lo como derrotar uma criatura despertada. O poder divino é extremamente vasto, porém tem suas limitações. Por conta do corpo, né? Que não aguenta. E por causa desse limite, o inconsciente previne a entrada do poder divino. E basicamente, ele iria ensinar a como quebrar esse limite, né? Acumular mais poder com o corpo dele. Tipo Saitama. Meio que virar uma árvore, por assim tirando dizer. o imitador. Ele vai acumular essa energia divina e deixar ela fluir do solo para o corpo. E o próximo passo era aumentar o fluxo de energia e depois disso fechar as raízes que pegam essa energia e cortar o fluxo. Com o poder correndo nessa velocidade enorme, o inconsciente dele seria incapaz de parar aquilo. E já que ele tem a regeneração e um mental capaz, né, de segurar toda aquela dor, então esse é o caminho mais fácil para ficar mais forte. O monstro vê aquilo e já parte para derrotar o lagartixa, afinal, quanto mais rápido ele for morto, menos ele irá se regenerar. O lance é que o lagartixa tem a mesma ideia. Quanto mais rápido o monstro morrer, mais rápido ele vai morrer também, né? E enquanto isso, os outros dois já vão pensando, né, em como intervir. Afinal, eles precisam acabar com aquilo o mais rápido possível. O monstro aplica um machado na barriga do lagartixa, enquanto o lagartixa aplica um murro na cara do monstro. Vê o monstro com uma machadada, mas ele desvia, porém, era a brecha perfeita que ele esperava. O monstro ia acertar um golpe em cheio. E os dois agora atacam? Não, né? Sabia. Pois o cabelo do via na velocidade de um raio para segurar o golpe. Ah, enquanto o careca esse aqui aplicava um murro no chão que fazia o monstro pegar fogo. Uma chance para o lagartixa aplicar um chutaço no monstro, fazendo voar longe. Mas
toda aquela energia fez o cara cansar, né? A rapaziada até tenta entrosar ali, falando que eles precisam agir juntos para enfrentar o monstro e blá 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 blá. Daí eles vão. O cara que fica esperando o momento certo para atacar, enquanto os outros dois, que não se dão tão bem, né, vão lá pra porradaria. E o monstro nem se fala. Ele tava ali todo acabado e viu que ia ser difícil, então já começou a agir, sacrificando parte de sua energia, da sua vida, para aumentar seus poderes. Sabe quando ele tocou a madeira no seu anel? Ele virou um machado? Então, ele tocou as mãos no seu anel e seus braços viraram como marcona, maneiro. Essa é a sua vontade. Ele quer porque quer derrubar esses miseráveis. E enquanto o cabeludo observava, o monstro partiu para cima na velocidade insana, tentando aplicar o golpe, né? O lance é que o cabeludo é rápido e desviou, mas logo ele percebeu que o bicho havia absorvido o anel demoníaco. O lagartixa parece com um chutaço, mas o monstro apenas o segura facilmente e o arremessa para longe. Porém, não acabou. Mesmo ele voando numa velocidade insana, o bicho conseguiu acompanhar e arrebentar o lagartixo no chão, velho. Com o Prota no chão, ele apenas começou a arrebentá-la na porrada, mas foi tempo suficiente para o cabeludo acertar um golpe do trovão no monstro, o arremessando longe. Que bom, né? Que ele conseguiu salvar o lagartixo. Pode levantar já. Lagartixo? O lagartixo foi junto. Decidir que não tá nem aí pra nada, né? Era um monstro pousando no chão e ele descendo a marreta no bicho, velho. Mas não foi só uma, não. Foi 1, 2, 3, 4, 5 milhares de porradas. Até tá que indo o bem. monstro segura sua cabeça e aplica um soco em seu estômago. Mas aqui se faz, aqui se paga, vi. Enquanto o monstro atacava, o Prota apenas aplicou o golpe fatal. Ele pegou na clavícula do bicho. Isso, irmão? Desnecessário. Dói. O bicho reclama que eles são bons de luta e pergunta por que vocês estão lutando assim, velho. Mas enquanto ele reclama, eu achei até que não com uma boa sinergia. Apenas sente seu braço sendo perfurado por um raio. Não só seu braço, seu corpo inteiro. Com o cabeludo falando que lutam assim porque são fortes. Fortes? Tu não é nada, otário! O lagartixo prepara pra finalizar o bicho, né? Numa sequência de golpes insanos, mas não. Ele não pode fazer isso, pois eles têm que acabar com a criatura rapidamente com apenas um golpe. Nisso, aparece o careca, metade humano e metade deus. O lado deus estava chorando, enquanto o lado humano tentava controlar suas emoções. Suas lágrimas caíam e ferviam no solo. O demônio implorava para que não fizessem aquilo, mas com uma simples frase: sinta a minha agonia. O monstro foi perfurado no peito com uma energia enorme. Vai derreter. No começo não aconteceu nada, mas com o tempo ele foi sendo cremado de dentro para fora, até restar uma casca seca de um antigo corpo. Finalmente tudo aquilo acabou, mas não para o careca. O seu corpo estava em chamas, fora de controle sobre seu poder. O cabeludo até tenta ajudar, dizendo que precisa retirar o braço celeste do braço direito do careca. Mas chega o tiozão na velocidade de uma bala e apenas encosta sua mão na careca do careca, como se sugasse a energia divina para o anel de sua arma. O deus tentava sugando o cara pro anel? Que isso? Esse anel tá muito poderoso. Pronunciar algo. Princesa? E o careca acorda em choque, né? Se desculpando ali. Agora que eu tô pensando, qual o deus que fez a conexão com o Prota? É Deus do quê? Deus da porrada? Só se for. Com geral sobre o acontecido Deus e blá, do osso blá, forte? blá, blá, blá. Tá tudo suave, paizão. Relaxa. Porém, mesmo Pô, seria muito zoado. O Deus da eletricidade fez conexão com o outro. O Deus do fogo fez conexão. O Prota tem o poder do Deus do cálcio. tiozão bolado do jeito que é, ainda assim, acabou se queimando com o poder daquele ser divino. Filhão. Será que veremos um careca bombado por aqui futuramente? Sei não. E aí eles se despedem e vão embora. A dupla vai falando que eles precisam ficar mais fortes e não sei o que, pois se forem depender do lagartixo, eles estão ferrados, né? E quem diz isso é o cabeludo, pois o careca é tranquilo quanto ao Prota. E à noite naquele dia, o Prota e o Xianwu param num posto de guarda para descansar. Apesar de ser apenas um posto, lá tem tudo o que eles precisam, né? Pra tirar um cochilinho, deixa o like. mãe, tem tudo. É quase uma casa. O lagartixo parece pouco desanimado quanto a isso, mas não era exatamente sobre o lugar. Ele estava se tornando forte, mas não estava satisfeito com as condições atuais dele, né? Tipo, antes ele poderia arrancar o braço tranquilamente para usar como arma, mas agora seu braço não vem com o poder que ele espera que venha. E lá vão eles. Tem o braço mais forte? Toda vez que ele tentava pôr a força total na sua ferramenta, né, no seu braço, o braço explodia. Isso acontece porque quando o seu braço é separado do seu corpo, ele não consegue suportar a força total e acaba explodindo. Isso só não acontece com o corpo do lagartixo porque ele tem a habilidade de regeneração, né? O que significa que toda vez que o corpo pensa em explodir, ele se regenera. Isso explica o tanto de bolinha que aparece nele, né, quando ele se transforma lá. Aquela bolinha de catapora, sei lá o que é aquilo. E é por isso que os caçadores usam armas que conseguem suportar uma vasta quantia de poder, porque elas suportam poder. Enfim, eles vão pro quarto onde o lagartixo fica pensando sobre o que poderia fazer quanto a isso, né? Quanto ao seu poder. E
Deu um problema aqui, já voltamos. Poderia fazer quanto a isso, né? Quanto ao seu poder. E enquanto o tiozão dormia, ele permanecia acordado tentando descobrir uma maneira de se fortalecer. E aqui vemos que ele não é tão idiota assim, né? Não é tão idiota. Ele começa a lembrar do treinamento que teve anteriormente com o tiozão, onde ele liberava o poder pela terra e depois percorria pelo seu corpo. Aquilo, né, que ele usou na batalha contra o monstro gigantão. E se ele liberar o poder para o braço, para aí sim percorrer pelo seu corpo. Assim, ele talvez teria muita força no braço, né? Mas claramente ele desiste, pois o braço vai explodir, estourar de qualquer forma. Tá na hora de dormir. Dormir, né? Que o cabo é de ferro. Um carneirinho, dois carneirinhos. Como é que dorme com um negócio desse na cabeça, velho? Ele já vai ali com várias ideias na cabeça, tipo, como que o osso dele não explodiu junto com o braço e blá, 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 blá. Então ele poderia muito bem transferir o poder para o osso ao invés do braço completo. Agora sim tá na hora de dormir, né? Vai testar. Dormir que nada, velho. Ele tá com uma ansiedade pior que a minha, velho. Olha isso aí. Ele já invoca seus poderes e começa a focar o poder do seu braço no seu osso. Ele foca até que o braço começa a deformar. E tipo, não é só bolhas. São montanhas, velho. Pirâmides. Que isso, velho? Ele já rapidamente arranca o braço fora, que cresce tão rápido quanto arrancou, né? Então é isso. Ele tem que controlar a força e expandir de acordo com a regeneração. Assim, ele poderá ter seu braço como arma. Mas calma aí. O braço dele não explodiu. E apesar daquilo não poder ser chamado de braço, né? Parece um mutante. Ainda assim, ele não explodiu. E assim, ele vai tentando várias e várias vezes durante a noite até o amanhecer. Os pássaros cantam, o professor acorda e o aluno não tava na cama. Orgulho, né? Será que ele tá treinando? Com certeza. E quando ele chega lá fora, o pátio inteiro tava coberto de braço, varrido de sangue, tudo, tá ligado? Mó clã de guerra. O Prota dormindo, caba safado. Mas também, depois de passar a noite inteira arrancando o braço pra lá e pra cá, jorrando sangue e pensando em várias coisas. Não que eu não tenha habituado. Outro, né? Porém, será que ele conseguiu atingir seu ápice? Será que ele conseguiu avançar no seu poder? E o deus dele? Como será que ele é? Porque até agora que eu vi, os deuses deixam a semelhança deles nos seres humanos, nos seus fiéis. Mas até agora não vi nenhuma semelhança no nosso querido lagartixo. Será que vai... Pera lá, agora que eu pensei. A teoria que eu fiz no início do manhwa tá certa. O poder mais alto do cara que tá treinando o Prota é transformar-se no Deus. Então vai se transformar numa gostosa. Caralho, compensa. Nele? Descansar, né? Que o cara não é de ferro. E enquanto ele descansava, chegou um passaralho com um saco ali. Praticamente um pombo correu, né? Ele tenta acordar o lagartixo, mas sem sucesso. Até que ele usa a mega bicada do pombo celestial. E aí sim ele acorda. Mas acontece um bagulho estranho, né? Porque o lagartixo ativa seus poderes e o pombo se assusta e vai embora. O lagartixo pega o pacote e vai até a pousada, onde o tiozão explica que aquilo lá são roupas novas da associação. O que me deixa um pouco curioso, pois se o pombo é da organização, quer dizer que ele tá acostumado, né, a ver caçadores, por assim dizer. Ela não tá acostumada a ser ameaçado, né? Então por que será que ele se assustou quando viu o deus do lagartixo? Vixe, sei não aí. Enfim, ele vai mexendo no pacote e encontra algumas bolas de mármore, chamadas de mármore da solicitação. Você escreve lá o que tá precisando nele, né? E canaliza o poder divino. Assim, a organização irá enviar pra você o que você precisa, seja suporte ou roupas, ou o que você quiser. Eles vão conversando ali e tal, que o lagartixo tem que arrumar a cama e blá, 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 blá. Dá pra enviar dinheiro? Uai, compensa. Coisa básica. Até que eles tocam no assunto muito interessante. O treino do lagartixo. O tiozão pergunta, e aí, conseguiu? E ele responde, é lógico que sim, velho. Veremos depois desse negócio aí, o resultado final. Pois agora, ele precisa separar a bagunça que ele criou, né? E enquanto ele varreu o chão, varreu os braços que ele rasgou, né? Chegaram duas pessoas ali. Talvez caçadores, né? Eu digo talvez porque a garota fica toda destrambelhada, dizendo que, ai, olha só, deve ter tido uma batalha muito tensa por aqui. Olha o tanto de braço e sangue. Mal sabia ela que... É engraçado que é só braço, ninguém se importa com nada. O monstro que resultou nesses braços e sangue é o nosso próprio aliado, né? O Prota. Acho que esse é uma rua que mais pessoas perdem o braço. Eles começam a discutir ali sobre essa fobia de sangue o Prota que ela tem, né? Fazendo bullying com a garota. Até que o responsável pelos dois chega no local. Já cumprimentando o nosso tiozão, né? O Xian-Wu. E após limpar toda aquela bagunça, o Xian-Wu apresenta seu aprendiz para o velho sem nome. Porque até agora não apareceu o nome dele, então é sem nome. O velho sem nome apresenta o seu esquadrão, né? O Suyo, o cara gente boa legal, e a Remo, que já chega mandando o lagartixo limpar direito o sangue que ele deixou lá no pátio, né?
Dá um bagulho pra eu comer aí. O fato é que ele ignora ela, né? Porém, enquanto ele ignorava ela, ele ouve o tiozão conversando com o velho sem nome, que agora sabemos que o nome dele, né? O Taezu, que o lagartixo também tem um corpo regenerativo, assim como o Taezu. Isso deixa o lagartixo um pouco intrigado, mas não é algo que ele deveria ficar surpreso, afinal. Na última batalha com o demônio, a reação do bicho lá não foi de surpresa ao ver seu corpo regenerativo. Talvez seja mais normal do que pareça. E os tiozões ficam conversando lá, né? Sobre os acontecimentos recentes, sobre o fato do tiozão ser um cara da hora, né? Um trabalhador, cara honesto, blá, 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 blá. E o Taezu, pelo contrário, se sente um pouco cansado, isso e aquilo. É preguiçoso, é dos nossos. O tiozão pergunta se há alguma missão difícil. O espírito preguiçoso do Taezu desperta, né? Dizendo que pode usar esse lado trabalhador do tiozão ao seu favor. O cara é bom! Já gostei do cara! Já entra numa pose de pensador, falando sobre os últimos casos reportados. O desaparecimento de pessoas. A divisão dos guardiões trata esses desaparecimentos como coisas insignificantes, mas não é o caso. Isso é trabalho de monstros. O quê? Monstros estão sequestrando pessoas? E era exatamente essa reação que o Taezu queria. Ele fala que devido ao alto número de casos reportados, ele decidiu dar uma averiguada. De início, tava tudo tranquilo, então ele deu uma descansada. E aqui eu fiquei um pouco confuso, né? Esse aqui em cima é o Taezu, mas e esse aqui embaixo? Não é o Taezu também não? Os dois são gêmeos, parece? Que brisa. De qualquer forma, o Taezu 2 foi raptado por tentáculos gigantes. O Taezu até tenta atacar, mas talvez seja muito tarde pra isso. E também, o monstro não matou o Taezu 2, apenas o desmaiou. Era realmente o caso de sequestro, o sequestro do homem-povo. Então, pra não perder essa chance, o Taezu decidiu seguir esse monstro pra ver pra onde ele iria. E eles foram para o norte. Pro norte? Como assim? Eles foram pra fronteira? E mais uma vez, o rei da lábia, Taezu, né, entrou na mente do tiozão. Basicamente é isso. Underground, embaixo da terra. Ele confirmou... Eu só queria entender uma parada. É normal essas almofada ser assim, porque parece um rolo de sushi. Como que os monstros cavaram um túnel subterrâneo e estavam raptando as pessoas além das fronteiras. Além disso, ele descobriu que ele só viajava à noite e também achou o esconderijo deles. Ou seja, a espera valeu a pena. Mas isso é bem simples, não é? E o Taezu entra em choque. Como assim você não tá interessado nisso? Então beleza, vamos lá. Vou tentar de novo. Eu não acho que isso esteja acontecendo apenas no lugar. Provavelmente. E é mais claro que muitas pessoas estão sendo sequestradas agora mesmo. Provavelmente. Pense nisso. Se esse for o caso, nós precisaremos agir juntos. Provavelmente. E o tiozão como um bobo, né? O Taezu... Não, ele não é provavelmente. Ele tem que dizer certamente temos de agir juntos, porque vai ser uma coisa muito complicada. Eu preciso dos teus ensinamentos, Sensei. Por favor, vem comigo. Eu sou seu Sensei. Não sou, mas agora és. Porque eu preciso da tua ajuda pra poder evoluir. Já oferece o comando pra ele ali, da missão, pois ele tem mais experiência em camp e blá, 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 blá. Então, se ele quiser, ele tá no comando. Mas porém, não. Com toda a sua honra, ele bate no peito e diz que não entendeu bem o caso. Então, a liderança teria que ser do Taezu. O grande erro do Taezu foi deixar sua felicidade e superar seus pensamentos frios calculistas, né? Pois ele acabou pensando muito alto e revelando que conseguiu manipular o tiozão como se fosse um bobo, né? Mas parece que isso... Meu Deus. Mas isso não se importa. Pro tiozão. Afinal, ele conhece esse cara de longa data e sabe bem a peça que tá carregando. Muito bom te ver de novo, Taezu. E ele fica choroso ali, que não sei o que isso aqui. Ele tá falando logo do cara. Isso, tá na hora de sair numa nova missão. Eles irão assim que o sol se pôr. Ao pôr do sol, o tiozão tava trabalhando firme, conversando com sua divindade, o que deixou o Taezu incrédulo, né? Afinal, ele havia... Mas eu concordo, o cara é bom. Eu consigo carregar uma pessoa, uma mulher... A única mulher interessante na obra foi a mulher, se bem que tem aprendiz desse cara, mas desconsiderando ela, a única mulher que apareceu foi a divindade do tiozão. Então, ela pode falar com a mulher quando ela quiser. Tá justo, interessante. Pedido pra o bicho tomar uma pausa. Mas ele é viciado a trabalhar, não tem jeito. Daí então ele vai falar com o lagartixo pra tentar entrosar com ele, né? Ele pergunta qual o poder dele, mas não há realmente um poder assim, por se dizer, pois a personificação dele é incompleta. O Taezu já entra em choque, até porque ele não pode morrer, né, fazendo essas coisas. Ele pergunta do porquê ele não entrar em contato com a divindade, mas não é como se o lagartixo não tentasse. É porque ele não é burro, ele é aluno do tiozão, o mais bravo dali. Enfim, fica o climão ali, pois um não quer conversar com o outro e é isso, né? Acabou a conversa. Vamos pra missão. E chegando lá no local que foi passado, eles montam a vigilância. E é só um monstro botar o pé pra fora da caverna que a Remo já entra em choque, né? Se escondendo. Doidinha, filho. Não havia apenas uma ou duas pessoas. Haviam inúmeras pessoas por ali, né? Em jaulas, sendo carregadas por monstros. Assim como o Taezu previu. Bicho sortudo da porra, bicho tem uma lábia que até prevê o futuro. É um visionário, né? Não tem jeito. Os monstros estavam querendo puxar um pouquinho, né? Feio, já que tinha um humano sobrando. Motivo suficiente pro lagartixo se revoltar e tentar ir pra cima. O que não pode, né? O Taezu até
tenta impedir, mas o lagartixa estava determinado a salvar aquelas pessoas. Ele tinha que matar os monstros. Bosta. Determinação essa que acaba com o enforcamento básico. O Taezu avisa que é melhor ele ficar quieto. Ela pode ser preguiçoso, mas é inteligente. Então respeita ela, Prota. Se ele salvar uma pessoa agora, 100 outras irão morrer. Então, se ele morrer agora, se a única pessoa morrer agora, será meio que um sacrifício necessário. Além disso, a missão é dele, então ele está ali apenas como suporte. Se não quisesse seguir suas regras, é melhor meter o pé. E é isso, né? Eles iriam apenas assistir à morte de uma pessoa inocente. E isso se os monstros comessem ele, né? Pois eles começam a discutir ali sobre quem vai comer primeiro, afinal. Quem pegou o mano extra foi o cara do tentáculo, então se alguém quiser passar na frente dele, vai ter que passar por cima, ou seja, na base da briga. E dá até um alívio pro nosso lagartixo. Agora eles têm mais tempo para agir. E aí os monstros vão indo embora, né? E o Taezu manda a galera seguir eles, enquanto ele fica lá pra fazer algumas coisas. Ele ativa o seu poder e vê que restaram apenas 7 monstros naquele local. Algo que ninguém notasse e sumisse, né? Nada assim, se desaparecesse. Então ele pega algumas pedras ali na sua mão e esmaga elas, dando uma dor de cabeça. Eu não sei se entendi muito bem, mas pelo que parece, ele acabou com os monstros sem sequer levantar um dedo, velho. E o cara combina com ele que é preguiçoso, mas muito roubado. O cara pedindo ajuda pro tiozão, vê se pode. E depois de um tempo, ele chega junto da galera ali que fica meio parada, né, tensa. Então ele vai dar uma olhada e, putz, mano, olha o tanto de gente. Mas o que esses monstros querem com os humanos? Tipo, eles não só comem eles? Por que estão raptando? Vai fazer o estoque pro inverno? Que isso? Veremos em breve. Faz sentido. Eu pergunto o que o tiozão acha da situação, né? E ele explica que não... Só espero que não venha com aquele papinho de não, fazenda de humanos. Essa parada aí é estranha demais. Até para um monstro. Não é nada de especial. Uma obra tão divertida. É apenas um cara que pode ser um problema, né? Por assim dizer. Que é o cara que tá no comando, o monstro barbudão. Que o porra é essa? Uma boca na testa? Tudo que tá acontecendo, parece que aquele local é o lugar certo. E aí, quando eles vão se decidir qual vai ser o lance, lá embaixo, os monstros estavam se parabenizando, né? Por terem sequestrado mais humanos. A recompensa para isso vai ser e pá! Simplesmente o tiozão aparece na frente de todo mundo ali, surpreendendo geral. O lance é que o Taezu combinou com o tiozão que ele iria mobilizar grande parte deles para que não pudessem lutar de forma correta. O monstro barbudo tenta dar uma escapada, mas ele é fatiado pela espada do tiozão. O cara não tá de brincadeira, né? É óbvio. O velhote até sobrevive, mas todo mundo ali em volta é fatiado junto. O monstro fica, caraca, velho, o que eles estão fazendo aí, mano? Mas infelizmente é isso, né? Quem manda sequestrar os humanos? Os monstros partem pra cima, mas agora é a deixa dos alunos. O Soyol bebe um frasco de água ali e cai no meio de todo mundo com a divindade Ea, o deus da água da cultura da Suméria. A habilidade dele é restringir o adversário. Basicamente, ele controla o sangue do seu corpo e usa como arma. Lógico, a fraqueza é que o coração dele é de ser humano, né? Ou seja, ele só bombeia sangue até um certo limite. Passou disso, o cara morre. Mas não é como se fossem apenas desvantagens. Se ele misturar um pouco do seu sangue com o sangue do inimigo, ele poderá controlar todo o sangue. Ou seja, roubado demais. O cara simplesmente parasita geral. Ia comparar com o Chozo do Jujutsu Kaisen, mas foi bem. Todos os monstros com o sangue dos outros monstros. E aí ele pede pra Emo ajudar ele, né? Proteger ele enquanto ele restringe todo mundo. A divindade da Emo é o Paian, um deus da mitologia grega. O deus da cura, mais especificamente. A nossa doidinha, né? A habilidade dela é a cura divina. Ela literalmente cura seus inimigos. Tipo, o quê? Como assim, tá ligado? Mas é aí que fica da hora, pois ela passa lambida em geral e a pele dos inimigos cura na mesma hora que a espada passa neles, né? Resultando num corte profundo e numa hemorragia interna. Caraca, filho, só os cachos que é grossa, né? E falando em poder... Rapaz, não tava esperando essa não, uma Healer que ataca e faz dano por causa de Healer. Eles têm o nosso rei da lábia, o Taezu. O deus dele o deus maneiros? Duxini, da mitologia coreana. Ele pesa a cabeça. Tem mitologia coreana? Também... Pô, se bem que tem mitologia portuguesa, faz sentido ter mitologia... Enfim. Não, amigão, o mais importante é que com esse poder, o Taezu é capaz de amassar o crânio de todos os monstros ali em volta que ele quiser, tá ligado? Com apenas um movimento, os monstros sentam na cabeça. Todos os monstros perdem a cabeça. Tipo, caraca, velho, que parada roubada. E parece que acabou, né? Muito interessante. Todos os humanos foram resgatados e o Taezu já chamou o suporte para ajudá-los, com, né, sua bola de mármore. E dentro da caverna estavam alguns monstros que foram capturados pelo Soyol. O monstro ancião tava ali, né, pensando, putz, fomos capturados pela armada dos caçadores de monstros. Se eu conseguisse colocar as mãos no meu anel, eu conseguiria matar todo mundo aqui. E nisso, o lagartixo percebe sua maldade. E o Taezu manda a Emo cortar o braço dele. Não
não tem papinho aqui não, fi. Se ele responder a sim. pergunta que for feita, talvez eles possam ir. Ele lança a primeira pergunta pro cara do povo, perguntando onde eles irão se reunir depois daqui. A resposta é não. E a resposta para esse não foi um corte bem feito abaixo da sua cabeça, no caso no pescocinho dele, né? O Taizu pergunta novamente ao próximo, né? Só que o monstro ancião entra em cena dizendo que ele não faz ideia do que está fazendo. Ele não tem por que sair por aí procurando o que não foi chamado, né? E se o suprimento deles for cortado, o pior irá acontecer com os caçadores. O quê? Tá bom, corte sua espinha, braços e pernas. Agora, meu parceiro, você está livre, viva preso, seja como quiser, bem longe daqui. Então Ai, você complicado. acha que é forte, né? Diz o monstro, com toda essa marra de querer ser superior, isso, aquilo, vá ao norte. Você verá que caçadores como vocês são feitos de fantoche. O lagartixa Será até mesmo? tenta interferir, né? E se prepara pra matar o velho, mas o Taizu impede, dizendo Trato, que ele trato. está livre por agora. Ele faz outra pergunta ali ao próximo que não responde direito e morre, né? E o último, vendo toda aquela situação, já desabafa tudo de uma vez só. A estrada para Beelzebub. O Taizu entra em choque, o Tizão entra em choque, o lagartixa se pergunta: o que tá acontecendo aqui, velho? E o velho implora para que Beelzebub, o monstro demônio, não conte é isso aí. nada, ou ele irá matá-lo. O único problema é que ele não consegue, né? Tá sem perna, sem braço, sem coluna, ou seja, o monstro está livre para falar o que quiser e sair vivo. Troca justa, né? Convenhamos. E ele fala: Verdade. tem uma estrada que te leva à fronteira norte pelo subsolo. A entrada para essa estrada é exatamente ali naquele local. E a porta só pode ser aberta usando um anel demoníaco. Ou seja, se quiserem continuar, precisarão deixá-lo vivo. E aí eles liberam Ok. e o monstro fica Ela tem um trato e tem uma forma de garantir vivo. O monstro é inteligente. todo, né? Pipipipopop. Se bem que este aqui era burro. Por quê? Porque ele não tem cérebro, porque tem aqui uma boquinha. Ele é muito ganancioso. Provavelmente é coisa do pecado da gula, alguma coisa assim. Ele tem tanta vontade de comer coisa que tem uma boca aqui. Depois perdeu o cérebro porque não tem espaço para isso. Se a boca tá aqui, onde é que vai estar o cérebro? É isso. Pô, dizendo que já não bastava ele dizer o nome do caminho, ele também quer abrir a porta, velho. Mas é dessa pra melhor. O cara simplesmente finaliza o velhote e vai abrir a porta. Ao colocar suas mãos endemoniadas no buraco da parede, as montanhas simplesmente se partem ao meio e abrem espaço para um caminho no subsolo. E como Interessante. prometido, agora que ele abriu a porta, ele pode ir livremente, pode ir embora. Ou será que não? Você só vê a cabeça dele voando, velho. Era a equipe do suporte que havia louco. chegado. Eram poucos, mas pelo menos dariam conta, né, de escoltar as pessoas para suas casas. O lance é que agora a missão é outra. Mas será que eles vão se dar bem com o lagartixo arrancando seu próprio braço a cada 2 minutos? Uma coisa bizarra do nada, velho. Imagina aí um cara arrancar o braço do teu lado. E lá embaixo, os monstros já estavam... Mas ele controlou o poder. O Crowler não queria falar disso, mas ele controlou o poder. Agora ele já consegue fazer o braço maneiro. naquela situação toda. Parece. Inclusive, estavam relatando ao Nata, o rei do local, né, por assim dizer, algo do tipo, que quebraram a porta que dava a entrada até o local. O lance é que eles vão entrar imediatamente. Eles têm que fazer algo. E tem que fazer algo antes que Bal descubra. Senão o bagulho vai ficar tenso. Bal deve ser... Bom, acho que terminamos por aqui. Eu sei que tem mais uma boa parte para ver, mas deixamos isso para um próximo vídeo. Eu sei que tinha bom para ver, era rápido, mas eu precisava postar este vídeo na hora certa. O vídeo da manhã não postei na hora certa, então vamos fazer isto. Próxima vez eu trago, se der uns 10, 15 likes, eu trago sem problema nenhum. Este meu estou curtindo demais, muito maneiro. Infelizmente o Crowler não trouxe mais, é mesmo só isto que tem aqui, 1h10, mas é isso. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.